Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu não tenho um slide, vou falar, tenho algumas notas. Espero não levar o tempo que o meu colega de painel levou, porque acho que o professor Makwan já falou tudo. E quando, diferentemente de muitas pessoas que tratam respeitosamente como o professor Makwan, no meu caso foi mesmo meu professor e foi meu orientador da tese de licenciatura. E eu lembro-me que em 2002, 2003, o professor Makwan dava-nos era docente na UFIX, de uma cadeira que chamávamos Reforma do Setor Público. Isso já se passam aí uns 20 e tal anos. E estamos aqui novamente para falar sobre reforma do setor público. O mundo já tem inteligência artificial, outros estão a descobrir minerais críticos, estão a falar de outros assuntos. Nós estamos a falar de reforma do setor público. Sempre voltamos a falar das mesmas coisas. E ninguém vai esperar por nós enquanto voltarmos a falar das mesmas coisas. O mundo está a andar. E se nós não tomarmos juízo, porque é isso que temos que fazer como nação, tomarmos juízo, o tempo vai passar e vamos continuar a falar das mesmas coisas. E é que nem aqueles que nos ajudaram na altura, os parceiros de cooperação, também olham para nós e vão pensar, esta gente aqui não quer nada. Esta gente não toma juízo e sempre está a falar das mesmas coisas. Sempre estamos a falar das mesmas coisas. Não saímos do mesmo lugar. Reforma do setor público. Reforma é um processo constante. Poderíamos estar a falar de aperfeiçoamento, mas não, nós estamos a falar de assuntos que tecnicamente já deveríamos ter superado. Espero que em sede deste diálogo nacional e inclusivo, as decisões ou os contributos que saírem façam com que, como moçambicanos, isto é uma crítica a todos nós, incluindo a mim, como moçambicanos tomemos juízo e percebamos de uma vez por todas que não podemos ficar amarrados aos mesmos assuntos durante anos. Tal como o professor Makwan disse, eu também sou da opinião que a administração pública em Moçambique enfrenta bloqueios estruturais profundos à sua reforma e modernização. Esses bloqueios não são meramente técnicos ou administrativos, mas político-institucionais. Eu acho que em Moçambique não há vontade política para introduzir reformas na administração pública, porque convém a certas pessoas. Moçambique é uma democracia de partido dominante. Desde a independência temos o mesmo partido no poder. E o que nós assistimos é que, apesar de termos o mesmo partido no poder, de 10 em 10 anos, temos diferentes partidos. Não temos uma perspectiva, uma visão global do que queremos ser como nação. Não temos uma visão do que queremos atingir a médio e longo prazo. E como, por conseguinte, se você não sabe o que quer ser a médio e longo prazo, não tem uma visão do que quer ser como nação, você também não vai saber o que tipo de administração pública você quer ser. Isso é reflexo. Você não vai saber isso. Hão de vir todos os consultores possíveis e imaginários para nos dizerem o que quer que seja. Mas se nós não temos uma visão de onde é que queremos ir, como queremos chegar, não vamos ter administração pública. Não vamos ter. Então,
E a administração pública, num contexto como o nosso, virou, ou a fraqueza da administração pública convém, porque uma administração pública independente, consolidada, iria impedir determinados apetites de grupos individuais, de partidos, porque ela iria responder ao interesse público. E no nosso caso em concreto, não vejo a administração pública a defender interesse público. Defende interesses individuais, de grupos, de interesses partidários. Eu lembro-me, há uns anos, entrevistei um alto dirigente público e que dizia que, como presidente dessa entidade pública, uma das funções que ele tinha era ir controlar o processo de seleção ou de recrutamento de novos funcionários públicos para esse setor. Porque se ele não o fizesse, ali estaria cheio de familiares e amigos. E ele dizia que posso mostrar-vos a lista dos nomes, dos apelidos, e você vai ver sinais de familiaridade. Então, na administração pública em Moçambique, contrata-se relações de conluio, familiaridade, clientelismo político, e isso tira foco depois à responsabilização. Como é que eu posso responsabilizar o meu primo quando ele não faz as coisas como deve ser? É tecnicamente impossível. Quando estamos à beira, quase próximo do Natal, quando estivermos em família, o meu primo vai chamar-me a atenção e dizer que sou teu primo. E se não me convencer, a minha tia vai me chamar a atenção. E eu vou relevar o facto dele ter cometido infrações ou não ter ido trabalhar. Pois, com esta lógica, como também ao longo deste tempo todo não nos dignamos a construir uma economia sólida, uma economia em que o Estado é árbitro, mas no nosso caso o Estado é o maior empregador. Se temos redes de clientelismo, a administração pública também passa a ser o sítio onde as pessoas acomodam os seus familiares. E porque temos restrições fiscais para dar incentivos aos funcionários públicos, os mais incompetentes vão para a administração pública. Porque aqueles que são competentes não querem lá estar. Há uns anos atrás, uma equipa do Banco Mundial esteve no CIP a conversar conosco e dizia que nós damos várias capacitações, mas não sentimos por parte dos funcionários públicos o empenho para participar nessas capacitações. Não entendemos porquê. Mas se eu, no momento em que estou a ser capacitado, percebo que fazer aquele curso, estar ali, não significa necessariamente melhorar no momento da avaliação, eu ter um salto. Porque para ocupar cargo de chefia é cargo de, como é que se diz? Confiança política. Por que carga d'água vou perder tempo a ir a uma capacitação? A não ser que eu esteja a capacitar-me para mais tarde ir trabalhar para doadores ou ir para o setor privado. É por isso que a administração pública, os melhores quadros, perde. Porque aqueles que não têm essa visão, naquele momento da capacitação, é um momento em que ele, se estiver no balcão de atendimento ao público, vai fazer mais um bocadinho de dinheiro para poder sustentar a sua família. Então, nós não temos nenhum tipo, o funcionário público não tem nenhum tipo de incentivos para trabalhar ou para ser servidor público no verdadeiro sentido da palavra. Se temos uma estrutura de incentivos em que não há melhoria de salário, e nos últimos anos, para aqueles que conhecem ou têm próximos colegas familiares
funcionários públicos sabem que nos últimos anos o funcionário público não tem a previsibilidade de quando é que o seu salário cai na conta. Se eu não sei quando é que o salário cai na conta, eu tenho que fazer. Eles têm problema, têm empréstimos bancários, têm responsabilidades como pais, como chefes de família. E se ele não tem essa responsabilidade, no momento em que deve estar ali a trabalhar e não sabe se o salário vai cair, vai fazer outro tipo de negócios para poder garantir a sua renda. Então, falarmos de reformas da administração pública, trazer debates sobre a questão da administração pública, num contexto de falta de visão geral do Estado, das elites políticas desse Estado, sobre o que quer-se alcançar, é como se estivéssemos a ter debates compartimentalizados sobre um assunto estrutural. E uma administração pública que não traz confiança nem aos cidadãos, nem aos demais, torna esse país também um país pouco atrativo ao investimento estrangeiro. Ninguém vem investir num país onde eu sei que o custo do investimento, se eu tenho que trazer 10 milhões de dólares, depois só para lidar com a burocracia do Estado, eu vou ter que gastar mais 2 milhões. Por causa de pagar taxas, taxinhas, subornos a diferentes atores. É muito difícil atrair investidores com uma administração pública disfuncional. E quando vemos toda hora o setor privado a aparecer publicamente, a reclamar sobre essas taxas, a reclamar sobre a ineficiência da administração pública e de forma constante, cada vez que há é CASP, né? O Fórum do Setor Privado, e vemos, esqueci o nome daquele representante da CTA de Sofala, que sempre aparece a fazer Machado, sempre aparece a fazer as mesmas críticas. E não vemos por parte do poder político nenhum tipo de reação para operar reformas estruturais de uma vez por toda. A gente começa a pensar que onde o diagnóstico já é conhecido por todos e não há atuação do poder público para a mudança, é porque alguém no backstage, lá nos bastidores, está a tirar benefícios. E esse alguém é bastante poderoso para impedir tais reformas. E este é o entendimento que eu, pelo menos como cidadão, tenho a olhar para os debates sobre a reforma da administração pública em Moçambique. Num contexto em que todos percebemos que, se não fizermos tais reformas, nós estamos a perder vantagens comparativas em relação aos demais países da região. Hoje já não falamos de perder vantagem comparativa em relação a países da Europa. Falo em relação aos países da região. Moçambique não é um país atrativo na região para investir-se. Moçambique é um país onde existe demasiada imprevisibilidade. Nenhum investidor mete o seu dinheiro onde há imprevisibilidade. E com uma administração pública que não é séria e que os seus cidadãos reconhecem como pouco séria e altamente corrupta, ninguém mete dinheiro. A não ser que sejam investidores predadores, dos quais querem vir para o país, estão dispostos a subornar a quem de direito, em curto espaço de tempo vão ganhar bastante dinheiro e depois disso vão-se embora. Mas aqueles que querem fazer investimento de longo prazo e que querem ter certezas de que as regras do jogo não mudam de 10 em 10 anos, porque é isso que acontece em Moçambique. De 10 em 10 anos mudamos tudo. Apesar de termos o mesmo partido político,
há 50 anos a dirigir o mesmo país. Eu acho que para evitar, para trazer um bocado de credibilidade à nossa administração pública, é necessário também que setores nevrálgicos da mesma tenham critérios claros de seleção das pessoas do topo ou da média administração, com concursos claros, transparentes, e que essas pessoas não sejam bem pagas e não sejam facilmente removíveis quando não respondem a interesses políticos. Eu vou dar um exemplo. Há algum tempo atrás, havia concursos claros no início para a posição de secretário permanente dos ministérios. E a posição de secretário permanente não coincidia com os ciclos de governação. O ministro, quando fosse nomeado, encontrava o secretário permanente, trabalhava com ele, e terminava o ciclo de secretário permanente, vinha outro, mas não coincidia. Mas hoje o que assiste-se é que os ministros colocam os secretários permanentes da sua conveniência. E o secretário permanente é, em outras palavras, o guardião do ministério, aquele que vê os concursos de procurement, aquele que conhece a estrutura, o organigrama do ministério. E se essa pessoa não é uma pessoa de carreira, porque os ministros nem sempre são funcionários públicos ou têm experiência de funcionalismo público, se essa pessoa não é de carreira ou é removível segundo as vontades do ministro, a gente corre sérios riscos de não ter, além de não ter um historial na administração pública, no Ministério, corre riscos de, consoante a vontade do ministro ou consoante a vontade de quem está no poder, vamos removendo aqueles que são a estrutura, a espinha dorsal do funcionalismo público. Então, é necessário que se garanta que determinadas funções sejam por mérito, concurso público, e que, acima de tudo, não sejam removíveis por vontade política. É necessário também que, apesar de termos a administração pública mergulhada numa corrupção sistémica, que se proteja algumas pessoas que são campeões de integridade. Há pessoas dentro da administração pública que são íntegras. Recentemente, por causa de um trabalho que o CIP está a fazer, tivemos a oportunidade de entrevistar um juiz, que ele disse que estava a sofrer pressões de todo lado e que deveria, pensando em retrospectiva, deveria ter aceito o dinheiro, muito dinheiro mesmo, que lhe tinha sido proposto por parte de alguém para que ele desse sentença favorável num processo, mais de $1 milhão. E ele não fez isso, foi íntegro. Mas neste momento sofre pressões e até teme pela sua própria vida. Então, é preciso arranjar mecanismos dentro da administração pública para proteger essas pessoas. O professor Makwani esteve aqui a falar sobre os níveis de declaração, que tem aumentado bastante a apresentação das declarações de bens. Porém, na nossa legislação, na lei de propriedade pública, nós temos um problema, que é nós não conseguimos monitorar a evolução patrimonial dos titulares de cargos públicos que têm que fazer declaração de bens. Se eu quiser saber quais são os bens do nosso Presidente da República, eu tenho que submeter um documento a perguntar se ele está disposto a dizer quais são os seus bens. Esse não deveria ser o caso. Nós deveríamos poder consultar a evolução patrimonial dos nossos titulares de cargo público, independentemente da vontade deles, porque senão fica complicado monitorar o enriquecimento lícito ou ilícito desse mesmo titular. Se eu tenho que pedir àquele que estou a investigar autorização para investigá-lo,
Obviamente que isso é um entrave para conseguirmos aferir se este indivíduo, este titular de cargo público, se este funcionário público está a ter enriquecimento ilícito, lícito ou ilícito. E muitos dos novos ricos neste país são funcionários públicos. Terminando, eu sou de opinião que nós temos que parar de falar sobre reformas de forma contínua e sem que apresentemos resultados. Porque é um diálogo cansativo, é um diálogo, e este diálogo nacional inclusivo traz para as pessoas algum cepticismo, porque ele é decorrente de uma crise eleitoral que o país teve no último ano. É preciso não esquecer que no ano passado, por estas mesmas alturas, seria impossível nós estarmos aqui sentados. Mas nós, como país, temos um histórico de sempre que vamos às eleições termos crises pós-eleitorais. Outros países do mundo, e mesmo aqui na nossa região, no ano passado, tiveram eleições. Nenhum deles está a falar sobre eleições. Talvez só a Guiné-Bissau, que teve eleições já por pouco tempo. Tirando isso, todos fizeram eleições, contaram votos, terminaram o processo eleitoral. Quem ganhou tomou o poder, quem não ganhou vai se preparar para as próximas eleições. Se nós estamos a fazer este diálogo aqui para produzir as mesmas receitas do passado, eu temo por aquilo que é o futuro do nosso país. Porque lá fora a demografia não está a favor de diálogos intermináveis. Moçambique hoje diz ter 33 ou 34 milhões de habitantes. Parte considerável dessa população é jovem. Segundo estudos do Banco Mundial, 500 mil jovens deviam entrar no mercado de trabalho por ano. Só a economia deste país só consegue absorver 20 mil, deixando 480 mil jovens no desemprego todos os anos, ou tendo que inventar um emprego informal. Essa juventude toda tem perspectivas, quer respostas, quer melhor educação, melhor saúde, melhor infraestruturas. E um país que não pensa estrategicamente naquilo que quer e como quer chegar lá, vai adiar-se. E a probabilidade de um país que adia o seu futuro ter potencial de conflitos, tensões e desestabilização é bastante alto. Eu acho que é chegado o momento das elites políticas deste país sentarem e pensarem seriamente no que é que querem para Moçambique. Porque, tal como na nossa vida privada, cada vez que a gente vai evoluindo a nível econômico ou social, a gente sai dos bairros mais pobres para os bairros em que sente-se mais próximo daqueles que têm o nosso nível de vida. Isso quer dizer que a pessoa, quando tem algum dinheirinho, quer estar no meio dos que também estão como ele. Não é possível ser-se rico na miséria. Se este país tiver milhões de pobres, as elites que têm muito dinheiro não vão viver em paz, rodeado de enormes bolsas de pobreza. Espero que sejamos sérios neste diálogo nacional inclusivo, porque Moçambique está a adiar-se como nação.
A previsão de crescimento para o próximo ano da economia é de 2,3%, com vários desafios para a nação. Se nós brincarmos como nação, nós vamos ficar cada vez para trás na região e cada vez a comparar-nos com uma Guiné-Bissau. Muito obrigado, Xará, pelo convite para estar aqui.